enterrado em mim absolutamente com uma pustulência durante quase 60 anos. Nossa. Eu não contei para ninguém, a não ser para minha família mais íntima, onde eu contei algumas palavras e quase que proibindo que o assunto fosse mencionado de novo. E até que um grande amigo meu, intelectual judeu, mandou um e-mail para mim, a quem eu contei a história, porque chegou o momento de, enfim, contei para ele a história. Ele ficou horrorizado. Ele mandou para mim um e-mail dizendo o seguinte, que nem todo o mal pode ser redimido se você escreve sobre ela. Entendi. Sobre escrever. Então decidi escrever essa história e o livro vai ser publicado logo mais, espero. E a história é o seguinte. O meu Você está preparado? Tô preparado. Tá preparado, Paquito? A audiência está preparada? Vamos lá, hein? Se preparado. Põe uma música de suspense, porque... O meu holocausto começou 10 anos depois da guerra. Em 1954, quando eu já estava no Brasil, e eu fui estudar numa escola onde encontrei uma mocinha, mesma idade que eu, temos uns 15 anos naquela época, que era austríaca, era loira, bonita, olhos azuis, tudo o que você quiser. E foi a primeira namorada que eu tive na minha vida, e também eu fui o primeiro namorado dela. E foi aquele namorico dos anos 50, você já sabe. Anos 50 é só mão dada. Devagar. Um pouco mais do que mão dada, mas que seja. Tá. O fato é o seguinte, terminou a escola, ela foi de um lado, eu do outro, e acabou-se. Perdeu o contato. Perdi o contato com ela. Mas sempre tinha uma lembrança muito agradável a respeito dela, como a gente geralmente tem sobre a primeira namorada, né? Sei. 12 anos depois, eu já tinha voltado, fui para a Austrália, morei na Austrália um tempo, já voltei para o Brasil e entrei como funcionário no Volkswagen. Música de suspense. Música em São Bernardo. São Bernardo, exatamente. Eu falava alemão fluentemente e era administrador de empresas, formado pelo Getúlio Vargas, que naquele tempo era uma novidade no Brasil. Então foi fácil de conseguir o emprego. Quem trabalha na Volkswagen? Quem? A menina. A menina trabalhava no Volkswagen como secretária. Já era uma mulher separada, desquitada. Reencontramos e... E o senhor ainda não tinha casado? Não. Era solteiro? Ela não. Ela já tinha casado e já era desquitada. Tá. Desquitada na época significava separada. É. E já começou o namoro entre nós dois. Essas alturas já é um namoro de adultos. E... eu gostava muito dela, Namoro de muito de adulto. mim. Namoro de adulto, entendemos. Né, Paquito? Entendi. Não as sejam entrelinhas. maliciosos, por favor. Ah, mas não tem como, né? Põe uma musiquinha de amor agora, assim. Agora, qual é a música que escolhemos? Agora é Je t'aime, Mon amour. mon amour. Bom, o fato é o seguinte, nós namoramos há alguns meses e frequentava a casa dos pais dela, ela me levou para a casa dos pais, lá nos lanchávamos muitas vezes junto. Deixa eu tomar um pouco de água. E eu conheci, a gente lanchava juntos, batemos um papo, aquela coisa toda com pais de namorada, Sei. né? E um dia ela me chamou e disse o seguinte, que temos que terminar. Nosso namoro tem que terminar, vamos ter uma boa vida, auf Wiedersehen. Eu não entendia nada, especialmente porque ela chorava e me segurava a mão, me beijava, me abraçava. Nós temos que terminar. E aí terminamos. No dia seguinte, ainda não acreditando nessa história toda, porque não faz sentido você não termina um namoro Do nada, tá tudo do bem. nada e chorando. É. Quer dizer, eu levei para ela um ramalhete de flores com um bilhete que dizia assim, para minha primeira, última e eterna namorada. Bom, isso amolece uma pedra, não precisa dizer isso. Claro. Naquela época, hoje em dia não é Hoje em assim. dia talvez não, mas naquela época sim, né? Naquela época, sim. E então nos separamos, terminou. Como dizia Vinícius de Moraes, né, que é o amor eterno enquanto dura. Depois eu tive outras namoradas, depois casei. Uns 3 ou 4 anos, 3 anos acho que depois que terminamos, uma manhã eu levanto
e vejo no estado de São Paulo enorme fotografia do pai dela, que eu conhecia muito bem. E o artigo dizia o seguinte: preso no Brasil, um dos maiores criminosos de guerra da Alemanha nazista. Meu Deus. Ele era ninguém mais nem menos do que o comandante do campo de Treblinka. Esse campo era o quê? Era Enorme? ele falou desse campo. Aquele que eu falei que em 10 meses Sei. mataram 850 mil pessoas. Ele era o comandante de lá. Comandante chefe do do campo. Número Antes disso, do Sobibor, que também era um Sei. campo Por 400 mortífero. mil antes. Nossa. E trabalhou naquele esquema do eutanásia que eu falei. Sei. também. Então, é isso que aconteceu. E depois ele foi extraditado para a Áustria, onde morreu de infarto, algum tempo depois. Agora, a grande pergunta é o seguinte: ela me namorou a despeito de eu ser judeu ou por causa de eu ser judeu? Eu tava pensando isso. Eu acho que a despeito, né? Mas não podia ser. Por que eu sou bonito, eu sei, eu sou irresistível. Exato. Estou sendo irônico agora. Não, obviamente. não tá não. É um pedaço de mau caminho. Mau caminho. Péssimo caminho. Mas acontece o seguinte: já no primeiro dia, ou primeiros dias em diante, no primeiro namoro que tivemos, Sei. já no primeiro ainda. Aquele antes de Aquele separar. antes de separar. Ela sabia que eu sou judeu. Porque nós tínhamos Ah. conversado. Eu sabia que o pai era um soldado raso da guerra. Obviamente eu não sabia nada de que Sei. Treblinka ou coisa que valha. Então Você já entende? sabia que Então, o senhor era... mas ela sabia, primeiro por causa do nome. É. Depois eu tenho o aspecto mais ou menos judaico também. E, enfim, e essas conversas que nós tivemos. Mas ela por me que contou. será? Mas aí Qual seria o motivo, ela sabendo que... Qual é o plano que o senhor acha? Olha, era uma mulher maravilhosa que eu gostaria um dia de poder conversar com ela, sabe? Porque ela era, como eu vou dizer isso, não sei se uma revolta contra o pai ou uma revolta contra a situação Pode toda. ser, pode ser. Mas eu não consigo entender o que aconteceu. Mas também sei de uma coisa. O quê? Se ela me largou, era em grande parte, eu acho, isso Pressão, é teoria, é. por causa da Odessa. Aquela organização que protegia o pai Claro, dela. porque aí ficaria mais E exposto. provavelmente Odessa encostou ela à parede dizendo: olha, elas descobriram que eu sou judeu, que o judeu namorava ela. Sei até onde descobriu. Onde? Um amigo comum Tá. que nós tínhamos que sabia e que era, eu acho que era membro da Odessa Entendi. também. Que pode ter dedurado. E provavelmente dedo duro. Você entende? Então ela, para proteger o pai, se afastou. Não! Para proteger a mim! Ah, claro. Porque eles iam me Ele era matar. apaixonado por ela. Você vê? Pra proteger ele. É, não, proteger o pai. Proteger a mim. Porque Será? o pai não precisa ser protegido por mim. Quer Mas dizer, o senhor poderia sim, denunciar. tá certo, mas digamos, isso é verdade. Mas aí, se fosse isso o motivo, já nem teria começado a namorar É. comigo. Quer dizer, Você muito entende? louca a história, né? Nossa. O sobrevivente do Holocausto namora com a aqui no- filha dos maiores criminosos. E aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Foram se encontrar aqui. Pois é. E, portanto, ela salvou minha vida. É a única heroína nessa... Porque eu fui... se isso fosse uma peça de teatro, eu seria o Bobo Alegre. Apaixonado, blá, blá. Sei. E depois, digamos, eu não queria ouvir... Eu fechava os olhos para o que poderia ser. Que E ela é viva era. ainda. Não sei. Acho Provavelmente. Que não. Acho Não que não. sei. Difícil dizer. Eu poderia ter percebido certos indícios. Você entende? Mas eu não, estava apaixonado. Apaixonado, jovem, Tempestade dos hormônios era muito grande. Eu imagino, Então era imagino. Bobo Alegre na história. Imagino. O pai era o pai, sem comentários. E ela Mas era ela era um a heroína avião, da história. Um avião. Era- Uma mulher linda. Sim, mas além disso, era a heroína da história. É. Porque ela, digamos assim, salvou a minha vida, só isso. E com isso sacrificou a si mesma. Márcio, você como escritor, como você terminaria essa história? Colocando o que Então. aconteceu, se tivesse que fazer essa lacuna que a gente Mas não aí sabe. eu já escrevi isso. Já escreveu? Já escreveu. Como eu não vivi o romance dele, É. né? Eu acho que ela foi obrigada a se separar para preservar o pai. Eu também porque até o Stangl, que o nome dele é Franz Paul Stangl,
ele não era um nome conhecido como Mengele ou Eichmann. Tanto que ele usava o nome verdadeiro no Brasil. Ah, é? Peixe pequeno? Ele não era peixe pequeno, mas Ué? ele trabalhava na Volkswagen com o nome verdadeiro. É que ele não era um criminoso perseguido como tantos outros, né? Apesar dele ele trabalhou no projeto T4 de eutanásia, cuidava da segurança. Depois ele foi comandante de Sobibor, onde 400 mil foram assassinados. Depois ele botou ordem em Treblinka, que estava um caos, 800 mil assassinados. Mas ele não era eu não sei porquê, ele não era um dos principais caçados. Entendi. Não sei porquê. Então ele usava o nome verdadeiro. Ele chegou no Brasil com um nome verdadeiro. E empregou-se no Ele não sabia que Stangl, Stangl, ele não sabia quem era Stangl. Não se falava. Então, já houve uma reportagem grande escrita na revista Spiegel, da Alemanha, com fotografia dele e tudo mais. Mas era um artigo só e se perdeu. Você entende? Então, eu também não entendo por que ele manteve o nome. É. Eu não consigo entender. Muito não dá pra estranho. entender, isso não dá para entender. Porque o Mengele mudou de nome, o Eichmann mudou de nome. Foi preso.